Olá pessoal, meu nome é Fernando Obrachins, eu sou professor do Departamento de Ciências Básicas em Saúde da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Mato Grosso e hoje a gente vai falar sobre toxicologia. Bom, a toxicologia é uma prima irmã da farmacologia, tá? Elas andam lado a lado, porque toda molécula ela é capaz de oferecer toxicidade, mesmo que ela possa oferecer uma capacidade de um tratamento, aumentar um efeito biológico, ela também pode oferecer toxicidade. Nesse caso, a toxicologia ela acaba abrangindo uma variedade de processos fisiopatológicos, tá? Que são relacionados então com a interação de certas moléculas com o agente da natureza, químico-biológico, né? Sempre interagindo diretamente com o nosso organismo. E nesse ponto a toxicologia entra com o intuito de compreender a ação dessa molécula tanto em termos de toxicocinética quanto de vias toxicodinâmicas para compreender os mecanismos que podem vir a ser tóxicos e causar qualquer tipo de alteração na atividade fisiológica do ser humano. De maneira geral, é interessante que a gente comece comentando um pouquinho sobre alguns aspectos históricos, tá? E a toxicologia ela vem desde lá do papiro de Ebers, que se dá há 1500 anos antes de Cristo. Então, desde essa origem egípcia, a gente tem registros sobre diversos ingredientes, acho que mais de 800 ingredientes que são vinculados, né, pelo papiro de Ebers, desde metais como chumbo, cobre, até venenos de animais, alguns vegetais que eram tóxicos, né? E muitos estudiosos, inclusive o Hipócrates, é quem também tiveram, né, seus estudos baseados nesse contexto, trazendo principalmente evoluções frente à toxicologia. Então, nesse contexto ainda, essa pintura de Jacques Louis David, ela mostra para nós a morte de Sócrates. E essa morte de Sócrates, ela ilustra bem porque naquela antiguidade vários venenos eram utilizados para fins políticos. E provavelmente o caso mais conhecido foi o uso de veneno na execução de Sócrates, que foi condenado à morte, tá, pela ingestão de cicuta. Então, nesse ponto de vista, a gente começa com essa ilustração e a gente começa, então, falando sobre outros aspectos da toxicologia. Mas o que é a toxicologia, né? Além de que eu já falei para vocês? É a ciência que estuda os venenos. Então, se a gente observar assim, de várias populações originárias, que elas observavam animais, observavam características da natureza, os índios destacam-se nessas populações, onde eles observavam o curare, né, uma planta, né, obviamente, que soltava uma substância, que era o curare, e esse curare ele era utilizado nas suas zarabatanas, em flechas, para que eles pudessem caçar, ou seja, para que eles pudessem paralisar as suas presas. Então foi muito interessante esse aspecto toxicológico porque ele abrange diversos cunhos, tanto culturais quanto também em ponto de vista da saúde e sociedade, né? Então eu não posso falar principalmente de toxicologia se a gente não citar a velha e boa frase do Paracelsus, né? Resumindo ou mudando um pouquinho, contextualizando, a diferença do remédio e do veneno é a dose, né? Mas na íntegra ele falava, todas as substâncias são veneno. Não há nenhuma substância que não seja um veneno. A dose certa diferencia o veneno do remédio. Então Paracelsus foi muito claro e foi muito interessante quando ele trouxe esse conceito para nós. E esse conceito ele traz um aspecto muito importante, porque a toxicologia ela traz também conceitos onde a gente consegue abranger não só os xenobióticos de maneira geral relacionados com fármacos, mas também outras substâncias de cunho popular que ainda não foram bem compreendidas. Então, aspectos populares eles trazem consigo também a utilização de várias substâncias que não se compreende muito bem seu mecanismo, e isso pode vir a executar principalmente eventos tóxicos, tá? Em populações específicas. Então é importante que a gente consiga sempre se amparar na ciência para que a gente consiga tomar boas decisões. Boas decisões, sempre a medicina baseada em evidências, para que a gente consiga analisar de forma correta todos os aspectos cinéticos e dinâmicos das substâncias, levando consigo então um ótimo tratamento do nosso paciente.
Beleza. Antes de começar nos aspectos gerais, nos aspectos diretos da toxicologia, só queria trazer para vocês alguns dados. E apesar desses dados que eu trago para vocês, infelizmente a gente tem uma dificuldade muito grande de alimentação de dados. Porque as agências que fomentam esse tipo de estudo, elas normalmente não têm um abastecimento correto. Então há uma grande divergência em termos de informações, as informações são velhas e muitas vezes as informações são discrepantes entre regiões mais desenvolvidas e menos desenvolvidas. Mas mesmo assim a gente consegue ter um panorama geral. Aqui tem os principais componentes que são associados à toxicologia e eu destaco na aula de hoje principalmente medicamentos. E a gente consegue perceber aqui que a toxicologia, dentro desse parâmetro medicamentoso, ele é muito alto, tá? E ele tem um comparativo muito parecido entre homens e mulheres, principalmente da faixa que vai dos 20 anos aos 60 anos. Existe um grande índice de contaminação, de toxicidade por uso desses fármacos, por diferentes motivos. É importante que a gente observe cada grupo e acabe então ressaltando quais que são os aspectos importantes em termos de toxicovigilância para evitar certos tipos de eventos que possam vir a causar até provavelmente mortalidade. Aqui nesse gráfico a gente consegue ver também um aspecto crescente, principalmente em envenenamento por fármacos, por drogas, tá? E ele é crescente até o ano de 2019, segundo esse artigo, tá? Com dados do Sinan, mostrando que cada vez mais a intoxicação por medicamentos ele se dá de forma mais elevada, mais elevada. Então, isso traz para nós um aspecto interessante e até quando a gente leva para outros países, como os Estados Unidos, isso é refletido em diversos documentários, existe uma epidemia muito grande de alguns fármacos, da intoxicação por alguns fármacos, principalmente opioides. Então o trânsito de opioides é um pouco maior por lá e a gente consegue ver pessoas literalmente andando como se fossem zumbis, né? Principalmente pela capacidade de depressão do sistema nervoso central. E isso faz com que muitos acabem vindo a óbito por essa excessividade e inibição do sistema nervoso central, levando à depressão respiratória. Então é importantíssimo que a gente leve em consideração esses dados epidemiológicos, principalmente quando a gente fala no Brasil. Então eu destaco para vocês que um número muito grande, tá, de acidentes são vinculados a essa contaminação, a essa toxicidade por medicamentos. Prescrição também tem um número elevado, mas nada comparado com situações acidentais. Usos terapêuticos também acabam trazendo um contexto muito grande, tá? E o que destaca cada vez maior são as tentativas de suicídio. Então esses aspectos, principalmente os suicídios, eles têm uma relevância muito grande e é interessante que a gente acabe olhando com cuidado, tá? E principalmente para quem for prescritor, tenha a capacidade de analisar qual fármaco, tá? E quais as doses que estão sendo prescritas. Hoje em dia é necessário cada vez mais o uso racional de medicamentos e para que isso seja feito, os médicos e as outras profissões que receitam, até propriamente enfermeiros e dentistas, eles têm uma capacidade muito grande de análise no sentido de prescrição médica, prescrição de medicamentos, para que não ocorra qualquer tipo de ou uso acidental ou qualquer tipo de alteração na terapia, muito menos, principalmente, na situação de tentativa de homicídio. De suicídio, desculpa. Os dados que eu falava para vocês que são discrepantes, eles chamam ainda mais atenção nesse sentido aqui. Quando a gente olha para o Brasil, os dados do Sudeste, eles são sempre muito maiores que nas outras regiões. Bom, quer dizer que nas outras regiões eles não fazem uso de tantos medicamentos? Acredito que não, tá? Claro que em outras regiões há um aspecto ainda mais enraizado cultural dos povos originários,
mas ainda a gente percebe uma discrepância muito grande, por exemplo, quando a gente olha para o norte e para o sudeste, e ainda mais para o centro-oeste, tá? Esses números, então, normalmente eles são aquém da realidade, eles não revelam um panorama total, e as informações acabam sendo desculpa, escassas para que a gente possa ter certos tipos de comparações. Então é interessante que, além desses dados que a gente olhe também para a capacidade de cura sem sequela, com sequela, e felizmente a maior parte das pessoas que acabam saindo da, da internação ou de qualquer tipo de contato tóxico com medicamentos, eles acabam tendo uma cura sem qualquer tipo de sequela. Tá? Isso é muito interessante e é bom, de certa forma. Então, para a gente entrar num contexto de toxicologia, toda substância ela pode ser considerada um agente tóxico? Depende, né? Até a água pode matar, né, gente? Então depende das condições de exposição, tempo, via de absorção, frequência, concentração. Principalmente aqui, tempo, via de absorção, frequência e concentração são muito importantes. Por exemplo, a DL, a dose letal, por exemplo, para vias dérmicas, ela possui uma dose totalmente diferente para vias endovenosas. Então, a via de absorção ela é fundamental para que a gente consiga ter um comparativo quando a gente chega, então, na clínica e tem um paciente intoxicado e é necessário, principalmente, uma atividade para que a gente consiga tratar o paciente, certo? Obviamente, saber a frequência e a concentração também é sempre muito bom. Mas, normalmente, o paciente, quando chega na clínica, ele chega apresentando sinais e sintomas, tá? Que muitas vezes são comuns. Então, é interessante que, muitas vezes, dependendo do tipo de molécula, tá? Que é utilizada, vocês saibam as características de atividades dos receptores, que foi falado já em dinâmica, tá? Em farmacodinâmica, para que vocês possam, de certa forma, saber quando esses sistemas são suprarregulados, tá? Ou infrarregulados, quais são os sinais clínicos clássicos de certas intoxicações, para que vocês possam ter um bom manejo do paciente, tá? Se o paciente chega, então, num tempo curto, para que vocês possam fazer uma lavagem gástrica, tá? Entrar com carvão ativado, ou se vocês precisam entrar com outros tipos de modulações, seja via renal ou outros tipos de antídotos que podem ser utilizados. Bom, para avaliação toxicológica, a gente tem, então, vários ensaios toxicológicos, análise dos dados e a classificação. Então, para que a gente consiga analisar de forma correta, tá? E consiga obter os certos dados de dose letal, é interessante que ensaios padronizados, tá, sejam feitos em condições éticas para que os resultados sejam fidedignos e a gente possa utilizá-los, então, principalmente como base de estudo, obviamente conhecendo certos tipos de substâncias. É interessante que, então, conheça-se toda a toxicologia para que depois sejam ofertadas medidas curativas ou até medidas preventivas utilizando essas moléculas. Sempre a toxicologia sempre vem primeiro, gente. Não adianta eu usar uma molécula que provavelmente vai ser boa farmacologicamente se depois tu mata a pessoa ou mata o ser. Isso não faz o mínimo sentido. Por isso que a toxicologia é fundamental nesse contexto. Então, dentro do desenvolvimento de fármacos, a gente acaba tendo vários passos, desde da concepção do projeto, até a escolha das moléculas, tá? A proposta, quais moléculas vão ser estudadas, por que sentido, a avaliação biológica, tanto in vivo e in vitro, onde são feitas vários testes toxicológicos. Depois todos esses ensaios pré-clínicos, é que chegam os ensaios clínicos, que são os estudos em humanos. Aqui a gente tem, então, principalmente fase clínica 1, 2, 3 e 4, onde a gente estuda, então, principalmente a molécula em indivíduos saudáveis. Depois, na fase 2, a gente avalia a eficácia e segurança. Posteriormente, eficácia, segurança e, principalmente, elevando-se o número de pacientes. E depois, farmacovigilância.
Então vocês percebem o que eu falei para vocês sobre toxicidade, principalmente humanos, isso vem antes, para que a gente possa ter certeza que antes de oferecer uma terapia, ele não te faça mal, tá? O caso da talidomida, ele vem de encontro dessas informações que eu trago para vocês. A talidomida era um fármaco usado principalmente na década de 60, tá? Ele era usado principalmente em ambiente hospitalar. E a talidomida ela tinha a formação de um carbono quiral, ou seja, ela tinha duas formas estequiométricas. E aí posteriormente notou-se que ele era um fármaco antiemético, principalmente, né? Sedativo antiemético. E ele era um fármaco que das suas formas racêmicas, né, na presença do desenvolvimento fetal, principalmente de divisão celular, ele causava alterações, ou seja, ele era capaz de causar então várias teratogenias. Isso foi notado principalmente posteriormente, sem que os estudos de toxicologia fossem feitos de forma correta. Então, por isso que há um cuidado muito grande e por isso que muitas moléculas chegam até aqui com resultados magníficos pré-clínicos, mas eles acabam não tendo um desenvolvimento, principalmente porque eles falham nas primeiras fases clínicas. Então a gente consegue perceber que muitos compostos chegam até as partes finais, só que poucas moléculas são aprovadas para que a gente possa utilizar na parte clínica. Então é interessante que a gente consiga, de certa forma, né, observar sempre os aspectos toxicológicos. E eu ressalto isso para vocês, principalmente em situações de reposicionamento de fármacos, onde tu pode utilizar o fármaco para outras doenças, possíveis doenças para tratamento, para que vocês sempre se atentem e não esqueçam da toxicologia. Parece bobagem isso que eu falo, mas isso foi esquecido na pandemia, tá, gente? Várias moléculas utilizadas no kit COVID, além de não terem efeito farmacológico já provado em outros artigos mais antigos, eles traziam que doses mais elevadas que certas que foram utilizadas durante a parte clínica, elas não eram preconizadas baseadas em estudos clínicos. Elas não foram baseadas em estudos toxicológicos, eles foram negados. E as pessoas acabaram utilizando concentrações altas, causando muitas vezes mortalidades, tá? E processos tóxicos nos pacientes que já estavam, então, principalmente infectados pelo vírus. Isso é muito complexo e tem que ser chamado a atenção e levado muito em consideração. Então, como eu falei para vocês, a toxicocinética e a toxicodinâmica, da mesma forma que a gente viu na farmacologia, elas também avaliam os mesmos aspectos, tá? Só que do ponto de vista toxicológico, desde a exposição, a dose interna, a dose efetiva, tá? Efeito biológico, toda a parte de administração, absorção, transporte, metabolização, tá? Depois a alteração de qualquer tipo de função, né? E a observação se isso poderia causar doença ou não, tá? E todos esses fatores, eles entram em fatores de suscetibilidade, avaliando desde exposição ao risco, ou seja, concentração e tempo de exposição do paciente àquela molécula. Então, todos aqueles parâmetros já utilizados são vistos de novo aqui. Claro que eu não entro neles para a gente não acabar denotando tanto tempo na nossa aula, mas a toxicologia entra nesse contexto. E a toxicologia, ela é uma disciplina gigante e ela traz esse aspecto medicamentoso dentro dela como um viés muito importante. Existem vários tipos de análises toxicológicas dentro dos medicamentos. Eu trouxe alguns para vocês e a gente vai falar hoje principalmente dos conceitos mais pontuais para que vocês saiam daqui com uma noção dos aspectos de toxicidade. Bom, existem vários fatores relacionados à característica do paciente, desde genéticos, doenças, alimentação, o meio, fumo, álcool, tá? Consumo de bebidas alcoólicas e vários desses parâmetros, eles são super importantes porque eles acabam levando em consideração variabilidades genéticas e capacidades muitas vezes de metabolização
que podem fazer com que nós tenhamos a presença de toxicidade. Então, se a pessoa ela está acima do peso, por exemplo, pode ter principalmente uma absorção e um armazenamento lipídico, dependendo da característica da molécula, tá? A interação com álcool, principalmente envolvendo o metabolismo da citocromo P480, outros tipos de alteração. Quando a gente pensa até no uso de antidepressivos, a alimentação ela vem nesse contexto. O uso de alguns antidepressivos ele pode ser então sofrer uma sinergia com o consumo de alguns alimentos, fazendo com que você tenha um excesso de serotonina, causando então uma síndrome serotoninérgica. Então até a própria alimentação com uso de medicamentos, ela tem que ser chamada em consideração, ela tem que ser levada em consideração para que não ocorram efeitos tóxicos. Isso é muito importante de ser considerado. Idade, peso, tá? Alguns fármacos são tóxicos para crianças e não para adultos, tóxicos para pessoas mais idosas e não para adultos, tá? Então, para pessoas então, de média idade, né? Isso tem que ser levado em consideração sempre, dependendo da molécula. Então, para que a gente possa considerar o efeito tóxico, é interessante que a gente faça uma correlação entre a relação dose e resposta, muito semelhante ao que a gente viu na farmacodinâmica. Então, a dose efetiva de 50%, tá? Ela é caracterizada aqui pelos padrões quantais e a gente consegue traçar um paralelo principalmente com a dose tóxica e com a dose letal. E esses padrões, tanto de efeito tóxico quanto dose letal, eles são levados em consideração para que a gente consiga traçar um aspecto de margem de segurança, onde a gente chama de índice terapêutico ou janela terapêutica, que seria a distância entre a dose efetiva e a dose tóxica, evitando qualquer tipo de dano causado por um excesso de consumo de algum medicamento. Isso é realizado, esse estudo, tanto em doses únicas, mas principalmente em doses repetitivas. E dessa forma é que a gente consegue traçar principalmente a quantidade que pode ser utilizado dentro de uma posologia. Então, quando tu receita para o teu paciente lá, você pode tomar de 8 em 8 horas, uma vez por dia. Isso leva em consideração os estudos tóxicos, principalmente de aumento de concentração no soro, tá, no plasma, e principalmente uma correlação direta com os eventos que são tóxicos e podem vir a ser letais. Então essa correlação é importantíssima e deve ser levada em consideração sempre quando a gente utiliza uma molécula em concentrações realmente altas ou efetivas, sempre utilizando a base dos estudos que avaliam os meios toxicológicos daquela molécula. Então, uma dose prescrita, depois que ela é administrada, tá? Aqui a gente pode ter, então, causando toxicologia desde erro de medicação, falha da adesão do paciente, tá? Às vezes o paciente, por exemplo, não toma no dia, no outro dia toma 3, 4, 5, isso acontece, tá? Principalmente com fármacos antipertensivos, eu vejo bastante isso na clínica. Então, é necessário que a gente tenha uma atenção muito grande com o nosso paciente. Após a dose administrada, a gente tem que levar em consideração então, a amplitude da absorção, se aquele tipo de fármaco ele tem uma variabilidade dependendo da alimentação que possuímos, ou se tem uma variabilidade dependendo do tempo que a gente utiliza ele. Tá? Então, dimensões e composição corporal que já comentamos, sobre pessoas que têm um peso mais elevado, menos elevado, uma constituição mais lipídica ou não, a própria distribuição de líquidos corporais, a ligação das proteínas, isso é importante. Então, se tu tem um paciente com uma doença hepática e tu fornece para ele moléculas lipídicas, provavelmente tu vai ter alterações no nível de transporte dessas moléculas. Provavelmente você vai alterar a dose, podendo então aumentar a frequência de uso, causando toxicidade. Então tem que ser levado em consideração. As próprias taxas metabólicas de excreção, que podem ter variáveis tanto genéticas
quanto também das substâncias que são consumidas, como o álcool, né? Interação com outros fármacos, também que já foi comentado lá na farmacocinética, professor André. Então isso é interessante que a gente leve sempre em consideração. E por fim, os efeitos farmacológicos, aqui, que podem estar relacionados com a presença de efeitos adversos ou não. Tá? Então, quando a gente olha para cá, para essa curva, a gente consegue então perceber que existe uma distribuição de pessoas, tá? De frequências cumulativas, tá? Em relação principalmente à concentração do fármaco. Então, a gente tem normalmente uma dose média, onde a maior parte da população está concentrada, que acaba detectando a dose efetiva, né, de 50% daquela população, ou 50% dos efeitos, os efeitos da dose efetiva, que acabam trazendo benefícios. E quando a gente olha para o lado aqui, a gente acaba tendo em consideração alguns aspectos bem importantes. Além da dose efetiva, que eu comentei com vocês, a gente consegue perceber, então, desde a dose efetiva de 50 até a dose efetiva de 99, onde a maior parte da população acaba tendo benefícios. Mas dentro dessa faixa de 99, vocês conseguem perceber que a gente já começa a presenciar efeitos que são chamados efeitos adversos, tá? Efeitos adversos, eles possuem uma classificação um pouco dúbia. Quando a gente vai para toxicologia, efeitos adversos, eles são classificados como eventos tóxicos, tá? Na farmacologia, alguns autores, eles destacam que efeitos adversos podem ser diferentes de efeitos tóxicos. Então, há uma discrepância de literatura, mas a toxicologia deixa muito claro que os eventos tóxicos, eles são tipos de efeitos adversos. A diferença que a gente tem é que existem efeitos que são previsíveis, são observáveis, tá? E outros que não são, tá? Não são. Então é interessante que a gente consiga observar esse tipo de relação. E aqui, quanto 99% das pessoas aqui possuem terapia máxima, efetividade máxima, a gente já percebe que uma faixa de população já começa a apresentar efeitos tóxicos. Então é interessante que a gente consiga observar esse tipo de situação e perceba que nem todo paciente é igual ao outro. E existem variações que podem ocorrer dentro da utilização de algumas classes medicamentosas, certo? Então, para que a gente possa usar com segurança os medicamentos, existe essa janela que é feita entre o efeito terapêutico e o efeito adverso. Nesse caso, o efeito terapêutico entra no contexto que já falamos, onde a gente tem o efeito terapêutico mínimo, tá? E o efeito adverso máximo aceitável. Aí entram os contextos para nós, onde a gente possui principalmente a diferença de espaço entre o efeito terapêutico e o efeito adverso, onde a gente tem a dose efetiva de 50% e a dose tóxica de 50%, separando essas estruturas, dão para nós uma ideia de índice terapêutico. Quanto maior a distância entre o efeito terapêutico e o efeito adverso, maior é a segurança. Maior é a segurança que a gente possui, tá? Quanto maior a distância, maior a segurança. Mais fácil é de ser utilizado o medicamento sem que ocorra qualquer tipo de evento adverso. Nesse caso, a gente consegue perceber que, além do índice terapêutico, né, a gente possui também a janela terapêutica, ou margem de segurança principalmente. A margem de segurança, ela nos dá, além do índice terapêutico, uma característica principalmente de segurança, onde a gente correlaciona a dose efetiva de 99 com a dose letal de 1%, ou a dose tóxica de 1%. Correlacionando essas duas estruturas, a gente tem como perceber principalmente a distância de efetividade. E quanto maior for a distância, maior é a margem de segurança desse tipo de molécula.
Estruturas mais estreitas oferecem para nós mais toxicidade, enquanto que estruturas mais estreitas oferecem mais toxicidade. Estruturas mais longínquas, maior segurança. E aqui a gente consegue perceber muito bem o aspecto que eu venho trazendo para vocês sobre resposta terapêutica e eventos adversos. Ok? Nesse caso aqui, um exemplo para vocês. Bem clássico e comum de acontecer. A gente tem o efeito terapêutico mínimo e o efeito adverso máximo aceitável. E a gente consegue entender que esse é o índice terapêutico no caso do salbutamol. Essas situações que a gente consegue observar, tá? Elas acabam tendo uma diferença bem grande, onde o salbutamol ele é muito mais seguro do que a isoprenalina. Por quê? Porque a gente acaba tendo uma janela muito mais longínqua do que quando a gente fala da isoprenalina. Então, o salbutamol ele é mais seguro de ser utilizado. Nesse caso, o salbutamol ele pode ser utilizado principalmente em situações de asma, onde provoca broncodilatação, mas em doses mais altas, tá? Em doses mais altas ele começa a principalmente ser absorvido e produzir uma estimulação cardíaca. Enquanto que a isoprenalina, ela também oferece broncodilatação, mas a estimulação cardíaca acontece com concentrações mais baixas, ou seja, ela é menos segura. É indicado muito mais o salbutamol para utilização, principalmente em crianças. Vamos lá. Correlação dose-resposta. Tá? Esse é um outro tipo de curva interessante que foge um pouquinho do padrão que nós temos visto. Aqui a gente consegue perceber que a curva dose-resposta ela vem em U. Por quê? Porque essa é uma curva principalmente para metais essenciais e vitaminas. Então, poucos metais essenciais e vitaminas, obviamente, a gente tem uma toxicidade, né? Por falta desses metais ou falta dessas vitaminas, da mesma forma que o excesso. Então, pessoal que gosta de ir para a soroterapia, cuidado, viu? Vitaminas e minerais também fazem mal, e muito mal, tá? Temos visto diversos casos aí de toxicidade por uso de soroterapia, aonde existe uma composição que não é estudada e normalmente acaba fazendo com que níveis plasmáticos de alguns elementos acabem atingindo níveis tóxicos, causando então alterações fisiológicas, chegando então a processos patológicos. Tomem muito cuidado com isso, muito cuidado com a concentração dessas substâncias que vocês acabam utilizando. Certo. Nesse tipo de situação, a gente consegue observar, então, que principalmente o meio do caminho, nem de menos e nem de mais, ele traz para nós uma viabilidade para a função, né, dos minerais e dos metais frente à fisiologia da nossa saúde. Né? E nessa situação, nesse exemplo, a gente consegue perceber aqui, através do índice terapêutico da janela terapêutica, uma situação bem interessante, aonde a gente tem um comparativo de 3 moléculas, onde a dose letal ela acontece principalmente com mais efetividade em menor concentração na molécula AT1. Ou seja, a molécula AT3 ela é menos tóxica do que comparado com AT2 e AT1. E a AT1 é mais tóxica que a AT2. Então a gente consegue perceber principalmente uma alternância aqui, na verdade uma diferenciação entre ambas as moléculas, sendo que as que estão mais à direita são menos tóxicas que a está à esquerda, onde a gente tem uma menor mortalidade com maior concentração. E a gente consegue observar para o lado aqui, onde a gente pode trazer aspectos, principalmente de potência e eficácia. Fármacos, quando analisados nesse tipo de progressão semilogarítmica, a gente consegue observar que a potência do A ela é maior que a potência do B, tá? Entretanto, aqui a eficácia ela acaba sendo a mesma, tá? A potência do A ainda é maior, mas a eficácia é a mesma. Entretanto, quando você precisa de maior concentração para atingir a mesma eficácia, você pode então chegar a populações então, que estão no extremo da curva, causando uma maior toxicidade, ou seja, trabalhar com a molécula menos segura. Então é interessante quando a gente chama esse aspecto, onde, no caso, nesse exemplo no B,
torna-se, pode ser, claro que isso é hipotético, né? Pode vir a ser uma molécula tóxica, ou seja, oferecer mais efeitos colaterais do que o fármaco A. Por isso que é necessário conhecer muito bem esses aspectos. E aqui eu trouxe uns exemplos para vocês onde a gente tem diferentes índices terapêuticos, tá? Onde a gente tem índices menores do que 5, 5 e 10 e maior do que 10, tá? Então aqui, por exemplo, a gente tem fármacos que são mais seguros, chegando a fármacos menos seguros. Então a gente tem aqui no 5 amitriptilina, metadona, procainamida. No 5 os barbitúricos, diazepam, dioxina, imipramina. E maior que 10, paracetamol, proxiprofeno, nortriptilina, hidraticloral e assim por diante. A gente tem uma segurança muito maior nessas moléculas. Mas, apesar dessa segurança, nada impede que elas também causem toxicidade. Por exemplo, a toxicidade por paracetamol em indivíduos dos Estados Unidos e até do próprio Brasil, ela tem um índice bem alto junto com o ácido acetilsalicílico. Até pelo consumo muito alto nos Estados Unidos de paracetamol, porque eles acabam não trabalhando com, por exemplo, dipirona, né? Porque eles não permitem a entrada desse fármaco lá na Europa, nos Estados Unidos. O paracetamol é utilizado em diversas frentes. O uso de paracetamol em grandes dosagens, ele pode ser muito tóxico, depois a gente fala sobre isso. Ok? Bom, mas na toxicidade, o índice de toxicidade, ele acaba trazendo para nós um aspecto que pode ser tanto agudo, subcrônico ou crônico, tá? Isso então acaba avaliando da parte aguda desde um efeito de uma dose simples até múltiplas no período de 24 horas, tá? A subcrônica refere-se então a exposição mais repetida durante então um período de um mês. E a crônica sempre um estudo de uma exposição muito maior, de normalmente 3 meses para mais, tá? Essa seria uma exposição crônica. Então, cada uma dessas avaliações deve ser feitas para com as moléculas, para que possamos ter segurança na utilização frente ao tratamento. Então, dentro da toxicologia, esses efeitos na análise da toxicodinâmica e toxicinética, eles podem ser avaliados como desejáveis ou indesejáveis, tá? Não prejudiciais ou prejudiciais, que são os tóxicos. Então a gente tem farmacológicos, os patológicos e os genotóxicos, tá? Onde a gente tem alteração principalmente do código genético, patológico causando doenças, e farmacológicos são os efeitos adversos mais clássicos que a gente observa, então, como, por exemplo, tosse seca por o uso de beta-bloqueadores, que é um caso até bem comum, ok? E dentro desses efeitos, a gente pode ter uma classificação ainda sobre a interação, como aditiva, sinérgica, potencialização ou até próprio antagonismo. Aditiva, obviamente, quando a gente tem um somatório, onde a gente consegue, na presença de algumas moléculas, aumentar algum efeito causando toxicidade. Tá? A gente pode ter esse somatório. Sinérgica, que atua em conjunto. Potencialização, podem potencializar algumas atividades de algumas moléculas. Por exemplo, assim, um agonista alostérico ou um modulador alostérico. Ou até propriamente um antagonista. Né? Pode ser tanto funcional e químico, quanto já falamos, ou pode então atuar no receptor ou também de forma alostérica. Todas essas formas então são formas que podem oferecer toxicidade para a gente. Nesse caso, a gente separa no Brasil por grupos, onde a gente tem 4 grupos separados de medicamentos que são relacionados com a intoxicação. Aqueles que atuam no sistema nervoso, então entre os ansiolíticos, né, anticonvulsivantes, neurolépticos e assim por diante. Grupo 2, analgésicos, antitérmicos, anti-inflamatórios. Grupo 3, o que atua no sistema respiratório. E 4, o sistema cardiovascular. Né? E a gente consegue aqui perceber que os mais utilizados, normalmente, de forma geral, intoxicação, né, mesmo que seja leve, entram analgésicos, né, com bastante. Segundo lugar, antidepressivos. E terceiro, cardiovasculares. Claro que isso depende muito da idade e dos pacientes que são acometidos. Por exemplo, idosos, em primeiro lugar, entram os remédios, os fármacos cardiovasculares. Enquanto que adultos de meia idade
entram aqueles que envolvem principalmente o sistema nervoso, como ansiolíticos, anticonvulsivantes e assim por diante. Então depende muito do tipo de variável, da classificação da amostra, no qual a gente consegue então avaliar quais os tipos de toxicidade e o que acaba envolvendo certos tipos de modulação tóxica. E nesse caso, eu trago alguns exemplos para trazer para vocês para a gente poder discutir. Então, no caso da pandemia, lembrando que a gente sempre fala na medicina baseada em evidências, nós tivemos vários casos onde a toxicologia foi deixada de lado. E o reposicionamento de fármacos ele foi feito baseado em estudos que ainda não tinham conclusões interessantes, estudos que foram mal conduzidos, tá? E foi ignorado muito o aspecto científico frente a estudos mais antigos que mostravam que onde os fármacos não eram viáveis para aquele tipo de situação. Um exemplo, ivermectina. Gente, esse é um artigo que mostra para nós a ivermectina ela matando diversos vírus como Zika, influenza, tá? Vários vírus e destaco para vocês um aqui, HIV. Eu não preciso perguntar para vocês quem utiliza ivermectina para tratamento do HIV. Ninguém. Mas como foi feito esse tipo de estudo? Bom, na situação da pandemia, no caso que a gente tinha o SARS-CoV-2, foi colocado então estudos in vitro, ou seja, que a gente pega uma placa de vidro, coloca células e a ivermectina então para perceber se a ivermectina consegue matar o vírus dentro da célula. Com uma grande quantidade de ivermectina, sim, foi observado que o vírus foi morto. E a partir desse estudo in vitro, já foi lançado diretamente a possibilidade do tratamento de ivermectina para pacientes, né, com SARS-CoV-2. Entretanto, a concentração observada in vitro, ela atingia cerca de mais ou menos 10 micromolar de concentração. A gente observa nessa curva aqui a concentração plasmática atingida em diversas abordagens farmacológicas, tá? Posológicas, né? Onde eram oferecidas repetidas doses de ivermectina. Em nenhuma delas a gente atinge a concentração plasmática de 10 micromolar. Tá, gente? A gente atinge concentrações bem baixas. E a dose mais alta ela não chega nem perto da concentração efetiva. Ou seja, baseado nesses estudos, a gente consegue perceber que você trabalhar in vitro, você despreza principalmente o efeito da administração, o efeito do ser humano, onde ele é um organismo complexo. Isso não desmerece o artigo in vitro, bem pelo contrário, mas o artigo in vitro traz efeitos, principalmente farmacológicos, que depois devem ser correlacionados com todos os aspectos toxicodinâmicos e toxicinéticos, farmacodinâmicos e farmacocinéticos, para que a gente consiga então obter processos de tratamento ou não. Nesse caso, a dose máxima absorvida ela não atingia nem de perto a dose necessária, né, a concentração, a dose necessária para matar o vírus, e as pessoas acabavam sendo principalmente sofrendo processos tóxicos e até propriamente foram observados recentemente, né, situações onde vários parasitas eles ficaram resistentes à própria ivermectina. Em relação às pessoas, vários passaram por processos de hepatite medicamentosa, que foi o caso mais comum, entre outros, tá? Até provavelmente convulsão. Outro aspecto toxicológico, mas antes de falar do paracetamol, eu só vou relembrar outros aspectos toxicológicos que foram deixados de levar em consideração. Em relação à ivermectina já citamos, mas tivemos também principalmente em relação à azitromicina e à cloroquina, mas destaco a azitromicina, que ela fazia com que o espaço QT do eletrocardiograma fosse aumentado, ou seja, as ondas de despolarização ventricular e repolarização, elas eram aumentadas, gerando toxicidade, ou seja, toxicidade cardíaca, levando pessoas também ao óbito. Ainda sem considerar todo o aspecto que pessoas que fizeram grandes utilizações de azitromicina, além de não oferecer qualquer tipo de benefício,
também causaram principalmente a resistência de certos tipos de bactérias a esse medicamento, tendo que abandoná-los para outros tipos de tratamentos. Bom, paracetamol. Paracetamol também é um tipo de fármaco extremamente de fácil acesso, tá? Que quando consumido em altas concentrações pode causar toxicidade. O paracetamol, cerca de, depende do indivíduo, mas cerca de 12, tá, a 18 gramas de paracetamol já pode oferecer toxicidade. Se ele for consumido com etanol, isso se torna ainda mais provável. E o que acontece? Vamos lá. O paracetamol, ele acaba então sendo metabolizado, tá? E quando metabolizado, passa por todos os processos lá de glicuronidação, ele acaba posteriormente, ao final, tá, produzindo um metabólito que chama NAPQI. E esse metabólito, NAPQI, ele acaba então sendo conjugado com a glutationa, que é uma proteína, tá, antioxidante, que acaba então se conjugando com o NAPQI, deixando ele mais solúvel e menos reativo, ao qual a gente tem então um processo de excreção. Em altas doses de paracetamol, a glutationa é consumida e o seu turnover, ou seja, a sua produção, ela não acompanha o passo de produção do NAPQI, que é o composto tóxico do paracetamol. Nesse caso, o NAPQI é produzido e acaba oferecendo principalmente hepatotoxicidade, nefrotoxicidade, tá? E principalmente toxicidade ao sistema nervoso central. Esses artigos foram publicados pelo meu grupo e deram uma evidência muito clara sobre isso, onde o paracetamol é extremamente tóxico para esses três órgãos em específico, atacando regiões mitocondriais e levando então as células, principalmente aspectos de necrose, tá? Eventos de necrose e também de apoptose. Outro tipo de metabólito que eu queria falar para vocês, de componente também muito frequentemente consumido, é o ácido acetil salicílico. Então, os salicilatos, eles também podem oferecer toxicologia quando os seus sais acabam então aumentando em demasia, tá? Os salicilatos aumentam em demasia no nosso organismo. Dependendo da concentração atingida, a gente pode observar então vários tipos de situações, desde, por exemplo, efeitos antiplaquetários, a gente percebe então analgésicos, anti-inflamatórios, depois já passando para processos de hiperventilação e alcalose, chegando em febre, desidratação e até provavelmente choque e coma. Então, é interessante que a gente identifique esses tipos de situações, claro, para que componentes como anti-inflamatórios, eles acabam tendo efeitos muito comuns, é difícil você saber o que é. Então, você precisa de um acompanhamento laboratorial também para que você possa tomar a decisão. Mas, por exemplo, quando você tem um passo de intoxicação e o paciente chega nesse caso para você, você pode atuar principalmente quando o paciente chega na unidade em um tempo mais recente a contaminação, a ingestão, você pode então entrar com lavagem gástrica, você pode entrar com carvão ativado. Caso ele acabe então tendo uma grande absorção, ou seja, o tempo se passou-se, né? Você pode utilizar principalmente uma basificação da urina através da aplicação de bicarbonato, de administração endovenosa de bicarbonato, aumentando a excreção de salicilatos, que são compostos ácidos. Você pode também fazer a administração de oxigênio para evitar qualquer tipo de alteração no equilíbrio ácido-base. E todos esses componentes eles surgem com o intuito então, de você evitar os efeitos tóxicos e aumentar o processo de eliminação. Tá? Existem vários então, antídotos e várias maneiras de você tratar dependendo do grau dos sinais clínicos apresentados pelo paciente, que aí entrariam num outro contexto, num outro momento para que a gente possa debater. Ok? Bom, essas foram as referências que eu utilizei, algumas delas, tá? Espero que tenha sido então um tipo de contato interessante dentro do contexto tóxico-farmacológico, tá? Esse é o meu contato, caso alguém necessite de alguma
precise tirar alguma dúvida ou precise de algum tipo de informação, tá? Esse é o contato do nosso laboratório. Agradeço desde já. Um abraço, até mais.